Vamos continuar o nosso estudo de Efésios, capítulo 6, de 5 a 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Bom, esse texto precisa ser interpretado de acordo com o tempo histórico, com aquela época. Estamos falando de uma sociedade onde a escravidão era algo habitual, normal, usual. A sociedade se organizava dessa forma. Havia servos ou escravos, depende da tradução, e senhores. E esses senhores eram donos desses servos, podiam fazer o que quisessem. Os escravos eram como uma propriedade, um objeto. Mas aí vem Jesus, vem o Evangelho, vem o cristianismo. E os valores começam a ser questionados, vamos dizer assim, ou ensinados. Em Cristo, não importa se tu é escravo ou se tu é livre, se tu é homem ou se tu é mulher. Lembra? Se tu é bárbaro ou se tu é da cidade. Se tu é judeu ou se tu é gentil. Jesus derrubou o muro, a parede, a inimizade, a distância, essa hierarquia que faz com que uma pessoa valha mais em detrimento de outra, que uma vale menos, que uma é inferior. Isso não convém aos cristãos. Então, tu pensa no contexto histórico de Éfeso. Grande parte dos convertidos eram escravos, eram servos. E uma outra parte eram os senhores, eram os donos dos escravos. E podemos dizer, uns eram ricos e outros eram pobres. E aí vem o Evangelho, que diz que em Cristo não tem diferença, não tem acepção de pessoas, que Deus não olha as pessoas pela aparência, que Deus não leva em conta os bens que a pessoa tem, a cultura, onde ela nasceu, não importa, nada disso importa mais. Na igreja, somos todos iguais. Grandes e pequenos vão estar diante do grande juiz, naquele dia, no tribunal, todos vão estar diante de Deus. Todos pecaram, todos precisam do sangue e do perdão.
Então tu imagina, entre aspas, que confusão, que rebuliço, que desafio na igreja. E é por isso que Paulo está escrevendo aos Efésios sobre a relação de servos e senhores. E de novo, para nos ajudar a entender, temos que ir para Colossenses. Porque Paulo esmiuça, especifica um pouquinho mais em Colossenses essa relação de trabalho. Então, o que está acontecendo aqui? Temos dois grandes problemas. Os servos, que agora, porque os seus senhores são irmãos em Cristo, começam a se aproveitar, começam a não trabalhar tão bem, começam a relaxar. Não no sentido de relaxar mesmo, de fazer um serviço que não é bom. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês não têm que servir como se estivessem servindo a pessoas. Vocês têm que servir como se estivessem servindo a Cristo, ao Senhor. Tu não pode te aproveitar do teu chefe, do teu patrão, porque ele é teu irmão em Cristo. Tu tem que fazer o teu trabalho. Tudo que tu fizer na terra também está sendo feito no céu. O que tu faz aqui honra a Deus ou desonra. O teu trabalho é motivo de louvor e de adoração ou de vergonha e de decepção. Então, Paulo está dizendo, vocês têm que obedecer, e vocês têm que obedecer em tudo. Vocês têm que fazer o melhor. Não podem querer ser falsos, fingidos, hipócritas. Ai, gostam, são queridos, mas quando viram as costas, mentem, roubam. E é interessante que esses textos, tanto de Efésios quanto de Colossenses, eles repercutem também, eles ecoam em outras cartas. Em Timóteo também aparece, em Tito, e Pedro, o apóstolo Pedro também fala. Então, o que eu imagino? Que deveria ser bem difícil, bem constrangedor, essa relação hierárquica de servos e senhores, que dentro da igreja causava um desconforto. Então, Pedro teve que falar sobre isso, Paulo em outras cartas, lembrando que Timóteo e Tito eram discípulos de Paulo. Então, Paulo estava falando para que Timóteo falasse para outras igrejas. Paulo estava falando para Tito para que ele falasse para outras igrejas. Então, o que a gente conclui? Que isso acontecia em todas as igrejas. Que isso era um problema mesmo. E tem o outro lado, a outra face da moeda, o Senhor. Os senhores que eram injustos, violentos, que tratavam os seus servos, seus escravos de uma forma desumana, e aí eles se convertem. E agora eles têm que tratar como um irmão. Aí vem o outro lado. Vamos imaginar que o servo e o escravo estivessem fazendo o seu trabalho da forma correta. Mas o Senhor, ele era autoritário, abusivo. E agora ele se converte. E o Evangelho diz que ele tem que amar a todos. Que ele tem que condescender com quem é humilde. Que ele tem que socorrer. Que ele tem que abençoar. Aí tu imagina? E é disso que Paulo está falando. Ele está pontuando que tu não pode ser um cristão do lado de dentro da igreja
e que quando tá do lado de fora, tu é injusto com o teu subordinado. Tu não pode ser cristão do lado de dentro da igreja, quando tu sai, tu desrespeita, desonra e engana teu patrão, teu senhor. O que Paulo tá falando aqui nesses versículos é que tu não pode ser um crente duas caras, duas faces. Não. Quando o Senhor Jesus entra na tua vida, todo o teu mundo é abalado. Todas as relações, tudo agora é sob a ótica do Evangelho, da Bíblia. Tu é uma nova criatura e tu passa a agir com novas atitudes. As tuas atitudes acompanham a tua salvação. São excelentes, são satisfatórias, são condizentes com esse novo caminho que tu escolheu, que tu tá trilhando. Então, não dá mais para tu ser um escravo, um servo, que depois eu vou botar as referências aí, vocês por favor leiam, que responde, é respondão, é mal criado, é desaforado, porque agora tu sabe que o Senhor não vai mais fazer nada contra ti, então tu começa a ficar petulante. Começa a desrespeitar a hierarquia. E aí os senhores fazem queixas, assim como os servos também fazem queixas. E aí Paulo tem que resolver, Paulo tem que aconselhar, aí Paulo tem que legislar sobre isso também. Vamos dizer assim, as relações trabalhistas, que nós sabemos que não eram trabalhistas, porque os servos tinham pouquíssimos direitos, praticamente nenhum direito, né? E se tu segue a Deus, se tu segue a Cristo, tu sabe que Deus, ele não faz acepção. Então tu também não pode fazer. Tiago fala, entra na igreja um rico, cheio de anéis nos dedos, e depois chega um outro, um andarilho, todo assim. Aí tu manda o rico sentar lá na frente, trata ele bem, e o pobre tu deixa ele em pé ou lá no fundo, e se sobrar lugar, tu convida ele para sentar. É assim na igreja? Pode tratar as pessoas assim? Não. Olha a balança enganosa. Olha o 2 pesos e 2 medidas. Isso não pode. Então, essas relações se tornaram um motivo de estresse, eu acho, uma dor de cabeça, né? Pelo que a gente vê em todos, até em Atos fala, Romanos, é incrível como isso acontece. E aí tu traz para os nossos dias, hoje também acontece. Às vezes tu contrata um serviço, um prestador de serviço, justamente porque ele é teu irmão em Cristo. E ele faz o quê? Ele não faz um bom trabalho. Ou ele cobra muito caro, ou ele fica devendo, não entrega o serviço. Mente, diz uma coisa e faz outra, ou exige coisas de ti porque tu é irmão. É constrangedor. Tem igrejas, tem pastores que não aceitam recomendações assim. Por quê? Porque tu dá referências, tu acaba te comprometendo. Sabe? É como se tu fosse um fiador moral da outra pessoa. E a pessoa não corresponde. Então, claro, agora existem outros recursos, existe uma legislação, né, trabalhista e tal, mas naquela época isso tudo era muito novo. E o escravo, o servo, ele quase era da família. Tinha servos que eram tão dedicados aos seus senhores que eles viviam, mesmo depois que viviam junto com o Senhor, com a família, mesmo depois que já estavam livres. Tamanha dedicação. Me lembra aquela menina também que era judia, uma menina que foi para casa do Naamã,
do general do exército da Síria que tinha lepra. Lembra daquela história? E ela vê o senhor dela, né, passando por aquela doença, aquela enfermidade, e ela diz: ah, se tivesse lá na minha terra, o profeta iria curá-lo. E aí depois é exatamente isso que acontece. Eles ouvem o que a menininha diz, e ela era uma escrava, era uma criada, mas ela amava o seu senhor. Tem um vídeo no canal que fala sobre sofrer. O sofrimento é inevitável, mas eu posso sofrer fazendo bem ou sofrer fazendo mal. Lembram disso? Sofrer para quê, pelo quê, por quê? Pedro fala sobre isso, de que às vezes o sofrimento é porque tu é um malfeitor, um assassino, um ladrão. Outras vezes é porque tu tem um patrão, um senhor que é mau e ele te desrespeita, ele te entristece. E aí Pedro diz que por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, a gente deve suportar, sofrer, para dar um bom testemunho. É difícil? Acredito. Muito difícil. Até porque nós vivemos numa sociedade que só quer direitos, direitos e direitos, né? Mas é um conselho da palavra de Deus. E tem uma parte aqui, já no final, que diz assim, que se tu fizer uma coisa boa, tu vai receber a recompensa do Senhor. Mas que se tu fizer injustiça, tu vai receber de volta, de novo, a injustiça feita. Então, não esqueça que o Senhor da terra tem um Senhor no céu. Porque tu és Senhor aqui na terra. Tu manda, tu tem poder, tu tem autoridade. Mas tem um Senhor lá no céu que está vendo tudo. Os olhos do Senhor do céu passam por toda a terra para ver quem está fazendo o que é certo e para ver quem está fazendo o que é errado. Outra coisa interessante que tem a ver com esse assunto de senhores, servos e senhores, é quando Jesus fala sobre os servos inúteis, aqueles que fazem só o que é mandado, só o que é obrigação. Não. Esse não é o nosso padrão. O nosso padrão é fazer de coração. E aí, Paulo usa uma expressão que é muito polêmica, que é temor e tremor. É o significado de que é do fundo do teu coração, é das tuas entranhas, é do teu íntimo. Tu quer fazer o teu melhor, tu quer servir a Deus, tu quer fazer aquilo em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque esse texto originalmente ele fala da salvação, que em Cristo nós devemos realizar a nossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, com toda a força do nosso ser, com toda a dedicação, com toda a diligência, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, com toda a seriedade. E é dessa forma que Paulo diz que o servo tem que ser. Não pode ser fingido, não pode ser hipócrita, não pode ser falso. Fingir que gosta do Senhor, fingir que trata bem o Senhor, fingir que faz um bom trabalho. E aí, quando não está sob vigilância, apronta. Isso é muito errado, muito feio. Porque é como se estivesse esquecendo que tem um Deus que está vendo tudo. E outra parte, agora para os senhores, que Paulo também fala que tu não pode tratar o teu servo com ameaça. Tira as ameaças. Para de ficar ameaçando, porque isso não é uma atitude de alguém que tem Jesus. E aí me lembra sobre o jejum. Tem vídeo no canal sobre o jejum. Tem um capítulo em Isaías, o capítulo 58, que explica muito sobre o jejum. Mas do ponto de vista de Deus, Deus dizendo que não aceita aquele jejum de um dia que a pessoa se flagela, fica como um junco com a cabeça caída. Deus fala que o jejum que agrada a Ele
é aquele jejum em que a pessoa tira a ameaça, tira a escravidão, tira o jugo, estende a comunhão, o pão, veste quem tem necessidade, quem passa frio. É aquela pessoa que faz o bem. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. E quando a pessoa faz isso, tirando as ameaças, parando de tratar os outros dessa forma, Deus abençoa. E nesse capítulo fala sobre a cura, sobre alegria, sobre prosperidade, sobre restauração. Então, o que eu entendo? Que quando a gente consegue estender o evangelho, o cristianismo para as nossas relações de trabalho, isso agrada muito a Deus. Isso faz com que Deus perceba que os seus filhos, que as suas filhas vivem de verdade o que eles pregam, o que eles ensinam. Tratar o próximo com respeito, com consideração, com amor. É isso que eu entendo desse texto. Por que esse texto está na Bíblia? Porque não tem como tu ser cristão só dentro da igreja. Não. O teu cristianismo, ele tem que ser dia a dia, na prática, por onde tu andar, com quem tu encontrar, quem tu te relacionar. E isso inclui o teu trabalho e as pessoas que trabalham contigo. As pessoas que estão acima, né, com autoridade, ou quem está subordinado a ti. Amanhã a gente continua.